libertação das superstições. Nós usamos, semana passada, como base, o Salmo de número 115. E a razão da superstição de muitas pessoas é a falta de conhecimento. Não é somente a falta de conhecimento que é a razão, a base das superstições de alguns, mas a falta de conhecimento é um ponto importante, decisivo para muitos caminharem de maneira supersticiosa. Vamos ler, queridos irmãos, hoje, Mateus capítulo de número 28, nós vamos estar pregando sobre o tema sola escritura, somente a escritura. Conhecer, crer e obedecer. Mateus capítulo 28, nós vamos ler do verso 18 até o verso 20. Esse texto é o texto da grande comissão. Jesus está falando aqui com os seus discípulos após a sua ressurreição. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vamos agora, meus irmãos, abrir em Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. Vou pedir para os jovens separarem um hino, o hino 352. Marcos capítulo 16, versos 15 e 16. E disse-lhes, Jesus disse aos seus discípulos, e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Vamos ler juntos, meus irmãos, esses dois versículos. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Nós vamos, meus irmãos, cantar um hino, mesmo assentados agora. Pai bendito, em nome de Jesus, nós nos colocamos, Senhor, diante de Ti em oração. Acabamos, Senhor, de cantar que
o quanto importante nós estarmos estarmos, Senhor, diante da Tua palavra, mas, Senhor, para compreendermos as Escrituras, nós precisamos da ação do Teu Espírito Santo em nossas vidas. Então nós pedimos, Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha estar agindo com Teu Espírito em nosso meio. Sabemos, ó Pai, que a salvação vem pelo Evangelho, mas é preciso, ó Pai, que enquanto o Evangelho estiver sendo pregado, que o Senhor manifeste o Teu poder entre o Teu povo. Poder que vem, Senhor, do Teu Espírito, agindo, Senhor, pela palavra, transformando vidas e transformando corações. Que o Teu Espírito, ó Pai, esteja agindo aqui nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus bendito, nós rogamos, fortalece o Teu povo na Tua palavra. E nós pedimos, Pai, também em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha estar repreendendo toda a ação do inimigo em nosso meio. Fala, ó Deus, conosco, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a Reforma Protestante, com seu marco em 31 de outubro de 1517, foi o maior avivamento da história, sendo menor apenas do que o avivamento ocorrido em Atos 2, com os apóstolos. A Reforma Protestante, meus irmãos, foi vida entre os mortos. Foi um movimento de despertamento da fé. A igreja, queridos, realmente estava desviada naquele tempo. Havia morte espiritual, mas o Senhor trouxe o seu povo de volta ao caminho. O Senhor trouxe vida ao seu povo e houve então despertamento da fé. Nós estamos chegando, queridos, a 505 anos de reforma protestante. E entre as heranças da reforma estão os 5 solas. Os 5 solas não são a única herança da reforma, mas são uma parte desta herança. E os 5 solas são conhecidos também como 5 somente a Escritura, somente a graça, somente a fé, somente Cristo, a Deus somente seja a glória. E nessa mensagem, meus irmãos, nós iremos relembrar um pouco algumas coisas, falaremos algumas coisas, 3 pontos, na verdade, a respeito do primeiro sola Escritura, mostrando a importância deste sola para a igreja até aos dias de hoje. Meus irmãos, a Reforma Protestante começou com a palavra de Deus. A Reforma começou com a palavra, porque nos dias anteriores à Reforma, a Bíblia havia se perdido. A Bíblia havia se perdido, a pregação apostólica havia se perdido. As pessoas não tinham mais contato com a palavra de Deus. A igreja caminhava baseada nas tradições, baseada nos concílios, mas faltava a palavra de Deus. Meus irmãos, nos dias anteriores à Reforma Protestante, a igreja de Cristo era uma igreja que estava caminhando vazia das Escrituras. A Bíblia não era lida, não era estudada, e nos cultos ela não tinha primazia. As pessoas, os membros da igreja daqueles dias, não conheciam a palavra. É interessante, quando nós olhamos para a história, vemos que nem mesmo os padres conheciam a palavra de Deus. A falta de Bíblia foi a principal causa do avanço das superstições naqueles dias. Isso, queridos, está novamente acontecendo hoje, porque por muitos anos a igreja foi conhecida como o povo do livro. A igreja foi conhecida como o povo que conhecia a palavra de Deus. Mas infelizmente, meus irmãos, nós vemos que muitos crentes não têm conhecimento da palavra e não sabem responder o porquê daquilo em que creem. Infelizmente, isso tem acontecido em nossos dias. Em muitas casas, a Bíblia não é lida. Em muitas casas, a Bíblia não é lida, não é estudada. As famílias já não fazem mais o culto doméstico. Nós estamos retornando aos dias anteriores à Reforma Protestante. Nós encontramos muitos crentes pelas ruas, mas quando vamos conversar com eles sobre a palavra de Deus, muitos citam versículos bíblicos, aliás, que não estão na Bíblia. Muitos citam versículos que não estão na Bíblia. Esses tempos atrás mesmo,
Uma pessoa me disse: pastor, como diz aquele versículo, faz a tua parte que eu te ajudarei. Meus irmãos, isso não está nas Escrituras. Não está nas Escrituras. Meus irmãos, nós precisamos voltar à palavra. Precisamos dar à palavra de Deus o lugar de primazia em nossas vidas, em nossa casa, em nossa igreja. E sobre a Bíblia, meus irmãos, eu quero destacar os seguintes pontos. Nós precisamos conhecer, crer e obedecer. A Bíblia é o livro sagrado. A Bíblia deve ser conhecida, crida e obedecida. Então, em primeiro lugar, meus irmãos, nós queremos destacar que a Bíblia ela deve ser conhecida. A Bíblia deve ser conhecida. Veja o que Jesus disse aos seus discípulos. Jesus disse aos seus discípulos que eles deveriam fazer outros discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas. Então, os discípulos, eles tinham a missão de evangelizar pessoas. Essas pessoas deveriam ser batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e essas pessoas deveriam ser ensinadas sobre o quê? Ensinadas sobre as Escrituras, ensinadas a respeito de tudo aquilo que Jesus Cristo deixou e ordenou. A Bíblia, meus irmãos, deve ser conhecida. Marcos 16:15, nós lemos que Jesus disse: ide e pregai. A Bíblia deve ser pregada, ela deve ser anunciada. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, meus irmãos, e para o seu ministério, o ministério de Cristo foi um ministério de ensino. Jesus manifestou muitos sinais, mostrando que ele era o Cristo, mas o ministério de Cristo foi um ministério de ensino, Ele veio para nos ensinar todas as coisas que precisamos saber a respeito da salvação e da vida eterna. Queridos irmãos, a falta de conhecimento é razão da superstição e do erro. As pessoas pecam porque lhes falta o conhecimento da palavra de Deus. Quando nós olhamos para Oséias 4:6, ali o profeta diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Eis a razão porque muitos falsos pastores e falsos mestres enganam as pessoas, porque elas não têm conhecimento. E sem o conhecimento das Escrituras, sem o conhecimento da verdade, as pessoas são presas fáceis do engano. Porque muitos estão hoje, neste momento, prostrados diante de imagens de escultura, ou fazendo consulta aos mortos, ou se preparando para festas de Halloween. A razão, meus irmãos, é que lhes falta o conhecimento da palavra. Jesus disse: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. É um erro não conhecer as Escrituras. É um erro que leva a outros erros. É isso que aconteceu nos dias anteriores à reforma. Porque não havia conhecimento da palavra, as pessoas iam vivendo a sua própria maneira, iam fazendo as coisas segundo o desejo do seu coração, e não segundo a orientação da palavra de Deus. E como diziam os reformadores, Satanás dava sugestões, e as pessoas seguiam as sugestões de Satanás, porque lhes faltava o conhecimento das Escrituras. Jesus diz: examinai as Escrituras, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Meus irmãos, nós precisamos examinar as Escrituras. Se queremos ter o conhecimento da vida eterna. São muitos os textos bíblicos que nos exortam a buscarmos conhecimento da palavra de Deus. E por que a Bíblia deve ser conhecida? Ela deve ser conhecida porque por ela conhecemos a Deus. Ela deve ser conhecida porque por ela nós conhecemos a nós mesmos. Ela deve ser conhecida porque por ela a vontade de Deus é conhecida, o seu querer e a maneira correta de adorá-lo. Nós vemos, queridos, infelizmente, muitas igrejas adorando a Deus de uma maneira que a palavra de Deus não ordena, e pior, de uma maneira que a palavra de Deus condena. A Bíblia prescreve a maneira correta de adoração. A Bíblia deve ser conhecida
para que possamos responder bem a quem perguntar sobre o que cremos. Ela deve ser conhecida e deve ser feita conhecida por nós para outras pessoas. Porque, meus irmãos, só a Bíblia revela o Evangelho. E o Evangelho é o que é necessário para a salvação. Meus irmãos, nós temos um grande privilégio em nosso país, em nossa nação. Porque nós temos a Bíblia em nossa língua. Amém, queridos? Nós temos a Bíblia em nossas mãos. E eu sempre costumo dizer às pessoas que a Bíblia, antigamente era um livro caro, mas hoje ela se tornou um livro barato, muito acessível. E, aliás, se alguém não tem a Bíblia em papel, hoje é a Bíblia digital. Eu não sei aqui, mas acredito que a maioria dos irmãos tem a Bíblia no celular. Meus irmãos, todos nós temos acesso à palavra de Deus. Mas nós precisamos saber que ainda em quase 4.000 línguas e idiomas e dialetos, a Bíblia não foi ainda traduzida. Muitos povos ainda restam ter a Bíblia traduzida em suas próprias línguas. Esse é um trabalho missionário. Mas nós vemos o grande privilégio que temos, ter a Bíblia em nossas mãos. É por isso que o Senhor Jesus disse: ide e pregai, façam conhecidas as minhas palavras. Meus irmãos, nós precisamos conhecer para podermos fazer conhecidas as palavras do Senhor. Então, em primeiro lugar, queridos, a Bíblia deve ser conhecida. Para obter o conhecimento da palavra, o crente deve se esforçar. Na verdade, não devemos medir esforços, devemos estabelecer disciplina. Devemos ver o tempo com a palavra como um tempo de investimento em nossas vidas. Em segundo lugar, a Bíblia deve ser crida. Nós precisamos conhecer e precisamos crer. Jesus disse em Marcos capítulo 16, verso 16, ele disse: ide e pregai, façam conhecidas as minhas palavras. Mas ele também disse: quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Nós precisamos conhecer, mas também precisamos crer. Primeiro vem o conhecimento, depois vem a fé. A fé vem pelo conhecimento. Não é possível crer naquilo em que não se conhece. A fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Por isso o apóstolo Paulo também disse em Romanos: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então, meus irmãos, a Bíblia deve ser conhecida, mas ela também deve ser crida. O Evangelho de João, no seu final, João diz que Jesus fez muitos sinais que não estão registrados no seu Evangelho. Mas ele diz: os sinais que estão registrados para que venhamos a crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhamos vida em seu nome. Aleluia, irmãos! Precisamos conhecer, mas também precisamos crer. Jesus disse: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Repare, note as palavras de Cristo. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus fala isto com respeito ao Espírito Santo, que vão receber todos aqueles que creem nele. Mas veja, meus irmãos, é preciso crer em Cristo, assim como as Escrituras o revelam. Muitas pessoas creem em Jesus, mas não creem nele como diz as Escrituras. Muitas pessoas creem em Jesus de maneira supersticiosa, ou a seu próprio entendimento. Ele disse: quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva.
A palavra de Deus deve ser conhecida e deve ser crida. E ela deve ser crida, meus irmãos, porque é a palavra de Deus. Sua autoridade não depende de homem algum, nem da igreja. A autoridade da palavra emana do próprio Deus. Quem não crê na Bíblia está dizendo que Deus é mentiroso. Quem não crê na Bíblia, quem não crê na Bíblia que revela Jesus, quem não crê em Jesus, como diz as Escrituras, não terá a vida eterna. Nós precisamos crer nas Escrituras e crer que ela contém, e que ela é, aliás, a verdade absoluta de Deus para o seu povo. Amém, meus irmãos? A Bíblia deve ser conhecida, deve ser crida e ela deve ser obedecida. Ela deve ser conhecida. Jesus disse, ide e pregai. Ide por todo mundo e pregai. Jesus disse, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Mas ele disse também que os seus discípulos deveriam guardar todos os seus ensinos. Então, em terceiro lugar, a Bíblia deve ser obedecida. Quando Jesus disse que os seus ensinos deveriam ser guardados. Guardar, meus irmãos, não é colocar numa caixinha e guardar. Guardar é obedecer. Guardar é observar. Guardar é obedecer. Por isso, meus irmãos, nós vemos que muitos conhecem, mas não obedecem. Muitos conhecem, mas não obedecem. E não obedecem por quê? Porque, na verdade, a sua fé é uma fé superficial. Eles creem superficialmente. Porque aqueles que realmente creem, obedecem. Nós temos o grande exemplo no Antigo Testamento de Abraão. Deus falou com Abraão, revelou a sua vontade a Abraão. Abraão creu e obedeceu. Ele partiu sem saber para onde ia. Ele obedeceu. Abraão conheceu, creu e obedeceu. Crer e não obedecer é enganar a si mesmo. A obediência ao Senhor é movida por fé. Aqueles que têm realmente fé irão obedecer. Irão obedecer aquilo que Deus ordena em sua palavra. E, meus irmãos, a palavra de Deus deve ser para nós aplicada no dia a dia. No dia a dia. A palavra é para o nosso dia a dia. Nós devemos viver aquilo que a palavra de Deus ensina, aquilo que a palavra de Deus ordena. O conhecimento do Senhor deve ser para nós fé para a vida. Amém, queridos? Não adianta nada abrirmos a Bíblia todas as manhãs, buscarmos ali o conhecimento, mas não praticarmos as Escrituras. Estaremos construindo, como disse Jesus, a nossa casa sobre a areia. Se queremos construir a casa sobre a rocha, precisamos praticar aquilo que Jesus ensina. Meus irmãos, está escrito em Mateus capítulo 4, versículo 4, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nós devemos viver aquilo que Deus diz. Devemos nos alimentar das Escrituras. Romanos 1,17 diz que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo vive pela sua fé. Meus irmãos, nós vivemos pela fé. Nós cumprimos os mandamentos de Deus e buscamos obedecer a Deus pela fé. Não é fácil, mas é pela fé, queridos. Então, meus irmãos, guarde esses 3 pontos. A Bíblia deve ser conhecida, crida e obedecida. Quero fazer aqui algumas breves aplicações. Em primeiro lugar, conheça a palavra de Deus. Conheça a palavra. Hoje você tem a Bíblia em mãos.，Antigamente, em uma casa, às vezes havia uma Bíblia.
Haviam muitas pessoas na casa, mas apenas uma Bíblia. Hoje, às vezes na casa tem mais Bíblia do que gente. Mas, antigamente as pessoas liam mais a Bíblia. Nós precisamos voltar a ser o povo do livro. Amém, meus irmãos? Pegue a sua Bíblia. Busque ter intimidade com Deus através das Escrituras Sagradas. Reverencie a Deus pela sua palavra. Estude, examine, busque, alimente-se da palavra do Senhor. Em segundo lugar, creia. Creia. Incline o seu coração a crer na palavra de Deus. Porque a palavra do Senhor, meus irmãos, nos fortalece. Na palavra do Senhor, nós temos muitas promessas. Nós precisamos crer e obedeça aquilo que Deus ordena. Você vai ver o quanto Deus vai abençoar a sua vida. Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. A maneira como nós provamos que amamos ao Senhor Jesus não é dizendo que nós o amamos. Isso também precisa ser feito. Mas a maneira como nós provamos que amamos o Senhor Jesus é guardando os seus mandamentos. E quando nós olhamos para 1 Samuel, capítulo 15, verso 22, ali o profeta Samuel diz a Saul que é melhor obedecer do que sacrificar. O sacrifício, meus irmãos, naquela época era a base do culto. E Samuel diz: melhor é obedecer do que sacrificar. O Senhor tem prazer em que obedeçamos. E, meus irmãos, isso significa que o nosso culto deve ser uma extensão do nosso dia a dia. Nós vivemos as Escrituras durante a semana. E no final de semana, no domingo, nós nos reunimos para darmos a Deus um sacrifício de adoração, sacrifício de louvor, porque o sacrifício de expiação já foi feito por nós, por Cristo por nós, na cruz do Calvário. Amém, queridos? Vamos curvar nossas cabeças. Coloque-se diante do Senhor. Fale com Deus. Pense o quanto você tem lido as Escrituras. O quanto você tem meditado na palavra de Deus. Pense o quanto você conhece e o quanto você precisa fazer conhecida a palavra de Deus. Fale com o Senhor. Peça ao Senhor para te despertar para amar as Escrituras Sagradas. Você crê naquilo que a Bíblia ensina? Você crê na revelação de Deus ou há incredulidade em seu coração? Peça ao Senhor para tirar do seu coração toda a incredulidade. Peça a Ele fé. Peça a Ele também o Espírito Santo, para que você possa observar, guardar aquilo que as Escrituras ensinam. Pai bendito, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti. Ó Deus bendito, nós Te louvamos pela Tua palavra, Te exaltamos, Senhor. Te agradecemos, porque temos a Bíblia em nossas mãos. Aliás, Senhor, temos várias traduções dela. Temos, Senhor, livre acesso às Escrituras. Louvado e exaltado seja o Teu nome. Agora, Pai, nós queremos ser um povo que é cheio do conhecimento. Queremos, Senhor, ser o povo que conhece a palavra, que tem intimidade com a palavra. E queremos ser o povo que espalhe a Tua palavra, que vai por todo mundo pregando o Evangelho a toda criatura. Ó Deus bendito, nós pedimos também, enche os nossos corações de fé, Senhor. Ajuda-nos na nossa falta de fé. Ajuda-nos, Senhor, se estamos com a fé tão pequena, mas que nós possamos, Senhor, ler as Escrituras e que nós possamos, ó Deus, ter o coração cheio de fé para que possamos viver por elas. E pedimos, ó Pai, dá-nos o Teu Espírito, porque sabemos que sem o Espírito Santo, ninguém pode guardar as coisas que Jesus
ordenou. Ninguém pode observar aquilo que Jesus deixou. Então nós pedimos a Ti, ó Deus, dá-nos o Teu Espírito, para que a palavra, ó Deus, esteja em nós, para que a palavra transborde através de nós, e para que nós possamos ordenar toda a nossa vida e o nosso culto pelas Escrituras Sagradas. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, meus irmãos. Vamos estar cantando um hino ao nosso Deus. Nós te exaltamos, Senhor, te louvamos e te glorificamos. Te exaltamos, ó Pai, te glorificamos, porque nesta igreja temos a palavra como centro do culto, ó Pai. Nós nos reunimos aqui, Senhor, para cantarmos louvores, para orarmos a Ti, mas nos reunimos a Ti, Senhor, especialmente para ouvirmos o Senhor falar pela Tua palavra. Ó Deus bendito, que haja reverência em nossos corações, que haja temor do Senhor em nossos corações, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E nós clamamos, ó Deus, pelos membros desta igreja, que eles tenham, Senhor, ouvidos para ouvir. Como diz Jesus no livro de Apocalipse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nós possamos, ó Pai, ouvir, que o temor do Senhor esteja em nós. Fortalece-nos, ó Deus, pela Tua palavra. Vivifica-nos pela Tua palavra. Anima-nos pela Tua palavra. Traz, Senhor, cura pela Tua palavra. Traz, Senhor, libertação e salvação pela Tua palavra.
Nós rogamos, Pai, em o nome do Senhor Jesus. E meus irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, e as consolações do Santo Espírito estejam sobre nós e sobre todos os que creem, desde agora e para todos sempre. Amém. Os irmãos podem se assentar. Quero passar a palavra às irmãs da SAF. Natália. Graça e paz, irmãos. Sexta-feira, no dia 14, foi aniversário do pastor Manuel. E gostaria de chamar aqui a Dona Santa, representando a SAF, a igreja, para entregar uma lembrancinha para o nosso pastor. Tudo bem, minha vida? Obrigado. Oh, meu filho, te amo. Obrigado, Dona Santa. Filho, aqui está uma lembrancinha da igreja, tá, meu filho? Obrigado. Tá? Que Obrigado. Deus possa te abençoar, como tem abençoado, meu filho, tá? Amém. Agora nós vamos orar por ti, tá, vidinha? Amém. Igreja, estenda a mão, por favor, na vida para o meu filhinho aqui. Papai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, porque o Senhor é o nosso Senhor, Sim, Pai. único, verdadeiro e suficiente Salvador. Nós queremos também te agradecer, Senhor, por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, nesta noite, de estarmos aqui na tua casa para louvar, glorificar o teu nome, que é santo, puro e é verdadeiro. Sim. Agora, papai, nós queremos te pedir uma bênção especial sobre a vida do teu servo, Senhor, que completou mais um ano de vida, que ele possa completar muitos e muitos anos de vida, Senhor, com saúde, com a alegria do Senhor Jesus, que é a nossa força, é a força dele. Abençoa, papai, de uma forma especial a vidinha da doutora Natália, da Finha também, do Daniel. Sim. Papai, em nome de Jesus, que nesta noite, Senhor, nós já recebemos, papai, uma bênção muito especial de ti, Senhor. Nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor Jesus tem feito na vida do teu servo e por tudo que ainda vai fazer. É no teu nome que está sobre todos os nomes, o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém, meu filho. Amém. Te amo. Viu, Irmãos, meu no abraço filho? que eu dou na Dona Santa, eu dou em vocês. Glória a Deus. Obrigado. Glória a Deus. Meus irmãos, Obrigado. muito obrigado, né? A idade eu não preciso falar, nasci em 79. Falo que nasci em 79, mas o modelo é 80, tá? Que eu nasci no final de 79. Meus irmãos, muito bom. Aí, ó. O pessoal sabe o que a gente precisa, né? Obrigado pelo carinho, obrigado pelo presente, né? Mas especialmente pelo carinho de vocês, pelo amor de vocês, amor que eu recebo de vocês todos os dias e que a cada domingo, né? Eu vejo esse carinho, o amor que os irmãos têm por mim, e eu também tenho muito amor pelos irmãos, por essa igreja. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Não saia daqui sem cumprimentar a pessoa que está do seu lado. E não esquece, tem o café do Zezo.
Música